Se você acha que já viu de tudo em Vale Salvage, espere até mergulhar no episódio 50. Este capítulo é um verdadeiro divisor de águas. Segredos escondidos vêm à tona, alianças frágeis se rompem e planos sombrios são colocados em prática de forma tão fria que chegam a arrepiar. Desde o conflito crescente entre Bernardo e Domingo até a manipulação cruel de Vitória contra Irene, passando pelo ressentimento de Júlio, a pressão sobre Rafael e a coragem silenciosa de Isabel, cada cena é carregada de tensão e significado. Não é apenas mais um episódio, é aquele que muda tudo, que nos obriga a repensar cada personagem e suas escolhas. Fique comigo até o fim deste review, porque eu vou detalhar cada momento, cada gesto e cada revelação que faz deste capítulo um dos mais intensos de toda a temporada. O episódio 50 de Vale Salvage se abre com uma atmosfera carregada, quase sufocante, como se o peso acumulado de todas as intrigas anteriores estivesse finalmente convergindo para um ponto de ebulição. É impossível assistir a este capítulo sem sentir a pressão de cada segredo guardado, de cada olhar atravessado, de cada palavra não dita. Até aqui, a trama vinha construindo cuidadosamente as peças de um tabuleiro em que cada personagem carregava sua própria ambição, suas dores e suas estratégias de sobrevivência. Agora, chegamos a uma altura em que o passado começa a cobrar o preço, e as consequências de cada ato aparecem com intensidade redobrada. O cenário da hacienda e do vale, outrora vistos como espaços de prosperidade e de aparente tranquilidade, transformam-se em arenas de guerra emocional e moral, onde ninguém parece estar verdadeiramente seguro. Logo no início, vemos Bernardo em uma posição de resistência. Sua relação com Domingo é marcada por um fio de tensão que já não consegue ser disfarçado. Domingo é a personificação do conflito, provocador, astuto, sempre buscando a brecha para semear discórdia. Bernardo, por sua vez, tenta se manter firme, não ceder às provocações, mas há momentos em que o espectador percebe que sua calma é apenas fachada. O veneno das palavras de Domingo é capaz de atravessar qualquer armadura, e o episódio nos mostra como até os homens mais fortes são frágeis diante de insinuações que tocam o orgulho, a honra e o sentido de pertencimento. O clima dessas interações é quase claustrofóbico, porque sentimos que cada encontro entre os dois é um passo mais próximo de uma explosão que poderá redesenhar o destino da família inteira. Enquanto essa disputa masculina ganha corpo, o núcleo feminino do episódio também ferve em intensidade. Isabel continua sendo uma das personagens mais fascinantes porque sua inquietação intelectual a coloca sempre em rota de colisão com aqueles que preferem o silêncio e a conveniência. Neste capítulo, ela protagoniza uma discussão acalorada com Sol em uma de suas aulas. O que poderia ter sido apenas uma divergência trivial rapidamente se transforma em um embate de ideologias, revelando não apenas a tensão entre as duas, mas também a forma como o conhecimento e o poder circulam dentro daquele microcosmo. Isabel não aceita verdades prontas, não abaixa a cabeça diante de dogmas, e Sol, ao mesmo tempo, representa o conservadorismo, a necessidade de preservar uma ordem que favorece alguns e sufoca outros. A cena é construída com diálogos cortantes, olhares que dizem mais do que palavras, e a plateia em sala de aula testemunha o choque de duas forças que, embora opostas, são igualmente intensas. Paralelamente, José Luiz revela uma faceta que poucos imaginavam ver. Acostumado a ser retratado como frio, calculista e distante, ele surpreende ao mostrar ternura diante de Gaspar. É um momento breve, mas que altera a percepção do público sobre sua persona. Gaspar, que carrega o peso de uma esperança quase infantil de se tornar pai, se agarra a essa demonstração como uma tábua de salvação. É como se, naquele gesto, ele visse uma centelha de humanidade capaz de justificar todos os esforços, todas as esperas, todos os sacrifícios. Irene, no entanto, continua cautelosa. Seu papel neste episódio é o de resistência silenciosa. Ela enxerga as intenções de Gaspar, entende seus desejos, mas mantém erguida uma muralha emocional que impede que ele atravesse. A tensão entre eles não é explosiva, mas latente, construída em gestos sutis e frases interrompidas. Do lado dos jovens, Júlio se encontra em uma encruzilhada emocional. Ele começa a sentir com força o peso da preferência de seu pai pelo irmão Rafael. Essa diferença de tratamento não é apenas percebida, é sentida como uma ferida aberta. A cena em que Júlio pede permissão para mudar-se para a casa pequena é devastadora em sua simplicidade. É o pedido de um filho que busca espaço, autonomia, mas que recebe como resposta apenas a negação. O Duque recusa, e com isso nega mais do que uma mudança física. Nega o reconhecimento de Júlio como sujeito capaz de se sustentar por si mesmo. Esse momento marca uma virada interna no personagem, que carrega agora não apenas o ressentimento, mas também a chama de uma possível rebeldia. Enquanto todos esses fios se desenrolam, Vitória continua com sua trama sombria.
Se até aqui sua manipulação se mostrava como uma ameaça velada, neste episódio ela coloca em prática um plano concreto. Ao entregar ao Duque um abortivo para que fosse usado contra Irene, Vitória revela a extensão de sua crueldade e a clareza de seus objetivos. Não se trata apenas de uma jogada política ou social, trata-se de um ato de violência simbólica e física contra a vida que Irene carrega. A cena é carregada de um simbolismo brutal, a manipulação de corpos femininos como instrumentos em jogos de poder. Vitória, fria e calculista, não hesita. Ela sabe que, ao atacar o futuro de Irene, ataca também o equilíbrio de forças dentro da família e abre caminho para consolidar sua própria influência. Enquanto isso, Luiz aparece em uma posição de cuidado. Sua tentativa de consolar Adriana, que se encontra fragilizada por sua condição emocional, funciona como um contraponto de doçura em meio ao caos. Luísa não tem o poder de mudar a estrutura que sufoca todos, mas ela oferece algo igualmente valioso: presença. Sua escuta, seu gesto, sua palavra de conforto mostram que, em um ambiente dominado por estratégias e manipulações, ainda existe espaço para empatia. Adriana, vulnerável, se agarra a esse apoio, e sua dor transborda para o espectador, que entende a profundidade do sofrimento que muitas vezes passa despercebido no turbilhão das grandes disputas. Domingo, por fim, reaparece com uma ousadia calculada. Ele se dirige ao Duque com uma petição intrigante, algo que não é revelado de imediato em sua totalidade, mas que sugere novas ameaças à ordem estabelecida. Domingo nunca age sem propósito, e sua movimentação no tabuleiro é sempre estratégica. Seu pedido não é apenas pessoal, é uma jogada que tem potencial para desestabilizar as relações de poder no coração da família. Por trás de todos esses acontecimentos, Isabel continua sua cruzada silenciosa contra Sol. Sua coleta de cartas pessoais, entregue secretamente ao cocheiro, adiciona uma camada de suspense e intriga que perpassa todo o episódio. É um jogo de sombras, de espionagem sutil, em que Isabel demonstra que sua inteligência e sua coragem são armas poderosas. O ato de recolher essas missivas não é apenas um gesto de curiosidade, mas um passo calculado em direção a uma revelação que pode alterar drasticamente a percepção que todos têm sobre Sol. O episódio 50, portanto, não é apenas mais um capítulo na sequência de Vale Salvage. Ele é um ponto de virada, um marco que redefine personagens e coloca em movimento tramas que irão reverberar muito além de seus 50 minutos de duração. É um episódio sobre escolhas, as escolhas de proteger, de manipular, de resistir, de confrontar. E cada uma dessas escolhas, ainda que feita em silêncio ou em segredo, tem o poder de transformar o destino de todos que habitam aquele vale carregado de memórias, de dores e de desejos. À medida que o episódio avança, a presença de Domingo torna-se cada vez mais insuportável para aqueles que vivem sob a sombra da Hacienda. Ele não é apenas um antagonista previsível, que surge para atrapalhar ou para lançar provocações vazias. Domingo representa algo mais profundo. Ele é a lembrança constante de que o poder nunca está consolidado, de que mesmo as estruturas aparentemente firmes podem ser abaladas por alguém que conhece os pontos fracos da família. Seu discurso, quase sempre carregado de insinuações, serve como um espelho perverso. Ele diz o que os outros não querem ouvir, mas que, em algum nível, reconhecem como verdade. Sua astúcia está em tocar nas feridas abertas, em usar contra os demais aquilo que tentam esconder ou negar. No episódio 50, ele aparece em várias ocasiões justamente para lembrar que não há segredos eternos. Suas palavras provocam, desestabilizam, mas também revelam. Domingo sabe que, em um ambiente repleto de máscaras, o simples ato de nomear uma realidade incômoda pode ser mais destrutivo do que qualquer golpe físico. Essa capacidade de provocar é particularmente evidente quando ele se aproxima do Duque com um pedido intrigante. Domingo não se coloca como súdito nem como rival declarado, mas como alguém que sabe demais e que, por isso, merece ser ouvido. O Duque, com sua postura tradicional e autoritária, enxerga a ousadia desse gesto, mas não pode simplesmente descartá-lo. Há algo no pedido de Domingo que sugere uma armadilha, um movimento pensado para deslocar as peças do jogo de poder. A tensão desse encontro se dá não apenas pelo conteúdo do que é pedido, mas pelo simples fato de que Domingo ousa exigir algo em um espaço onde todos, até mesmo os mais próximos, hesitam em confrontar o patriarca. É como se ele dissesse: eu não sou um convidado nesta mesa, eu sou alguém que pode virar a mesa. Enquanto Domingo joga com insinuações e estratégias, Vitória se move nas sombras de forma igualmente calculista, mas com armas diferentes. O seu gesto de entregar ao Duque o abortivo para ser usado contra Irene é um dos momentos mais perturbadores de toda a narrativa. É perturbador não apenas pelo ato em si, mas pelo que ele simboliza. Vitória não luta apenas pelo poder em abstrato,
Ela luta pelo controle sobre os corpos, sobre o futuro, sobre a possibilidade de quem vai nascer e quem não terá a chance de existir. Irene, que já vive sob o peso de expectativas e julgamentos, vê-se transformada em alvo de uma manipulação brutal. A decisão de Vitória mostra até onde ela está disposta a ir para consolidar seu espaço dentro da família. Não há limites éticos, não há barreiras morais. O que importa é enfraquecer a adversária, desestabilizar os laços que poderiam fortalecer Irene, assim, pavimentar o caminho para seu próprio domínio. A frieza com que Vitória age contrasta diretamente com a fragilidade emocional de outros personagens, e esse contraste é o que torna sua figura ainda mais imponente. Enquanto Irene luta em silêncio contra as pressões que a cercam, enquanto Gaspar sonha ingenuamente com a paternidade, Vitória age. Sua determinação não dá espaço para hesitação. Cada gesto dela é milimetricamente calculado, como se estivesse sempre 3 passos à frente dos demais. Essa segurança, no entanto, também a torna perigosa, porque a afasta da humanidade compartilhada. Para Vitória, os outros são peças em um tabuleiro, e ela mesma é a única jogadora que merece ganhar. Dentro da família, essa postura de Vitória cria uma atmosfera de medo e desconfiança. Júlio, já fragilizado pela sensação de exclusão diante da preferência do pai por Rafael, sente o peso adicional de viver em uma casa onde as alianças são fluidas e onde até os vínculos de sangue parecem insuficientes para garantir proteção. Sua tentativa de se mudar para a casa pequena não é apenas uma busca por espaço físico, mas um grito de independência, uma tentativa desesperada de afirmar-se como sujeito. O não do Duque ecoa como uma sentença. Para Júlio, negar-lhe a mudança é negar-lhe também a possibilidade de crescer, de ser reconhecido como mais do que um filho de segunda linha. O ressentimento que brota dessa negativa é como uma semente que, inevitavelmente, germinará em atos de rebeldia. O espectador sente, nesse momento, que Júlio está sendo empurrado para um destino onde a revolta não será apenas uma opção, mas uma necessidade. Rafael, por outro lado, permanece como símbolo da preferência, aquele que recebe do pai a atenção e o cuidado que Júlio tanto deseja. Mas a narrativa mostra que essa posição privilegiada também não é isenta de peso. Rafael é constantemente lembrado de que carrega expectativas que não são suas, de que deve corresponder ao ideal do Duque. A tensão entre os irmãos, portanto, não é apenas fruto da inveja de Júlio, mas também da pressão que recai sobre Rafael. É uma rivalidade que não se resume a disputas infantis, mas que reflete a própria desigualdade estrutural criada dentro da família. O episódio sugere que esse conflito, ainda contido, poderá explodir em breve, transformando-se em mais uma fissura dentro da já fragilizada unidade familiar. No centro de tudo isso está o Duque, a figura de autoridade que insiste em manter o controle a qualquer custo. Sua recusa em conceder a Júlio o direito de mudar-se, sua receptividade cautelosa diante das investidas de domingo, sua relação ambígua com as manipulações de Vitória, tudo isso coloca em uma posição paradoxal. Ele é, ao mesmo tempo, a âncora e a corrente que prende todos os demais. Seu poder é incontestável, mas sua rigidez impede que a família evolua. O Duque parece viver em um tempo diferente, preso a valores e estruturas que já não dão conta da complexidade das relações ao seu redor. Essa discrepância entre o mundo que ele tenta preservar e a realidade que se impõe gera um atrito constante, uma sensação de que o castelo que ele construiu com tanto esforço está prestes a ruir por dentro. Enquanto essas grandes disputas se desenrolam, a presença de personagens secundários como Luísa e Adriana traz um contraste necessário. Luísa, com sua postura acolhedora, mostra que ainda existe espaço para gestos de cuidado. Ao tentar confortar Adriana em meio à sua fragilidade, ela oferece um lembrete de que, em meio às tramas e aos jogos de poder, o afeto simples continua sendo vital. Adriana, por sua vez, encarna a vulnerabilidade de quem não consegue acompanhar o ritmo implacável do ambiente ao seu redor. Sua dor não é barulhenta, mas silenciosa, corroendo-a por dentro e mostrando que nem todos conseguem sobreviver às tempestades emocionais com a mesma força. Essa justaposição entre os grandes jogos de poder e as dores silenciosas individuais é o que dá ao episódio 50 sua riqueza dramática. Ele não se limita a mostrar a luta pelo domínio da família ou do vale, mas também mergulha nas consequências íntimas que essa luta provoca em cada personagem. É um episódio que lembra ao espectador que o poder, por mais fascinante que seja, cobra um preço alto, pago com lágrimas, ressentimentos e cicatrizes invisíveis. À medida que o episódio 50 avança, fica cada vez mais evidente que a narrativa se aprofunda nos dilemas dos personagens mais jovens, especialmente Júlio e Rafael, enquanto Irene e Isabel ganham contornos ainda mais complexos. Júlio, já sufocado pela sensação de ser o filho preterido, começa a ser mostrado em cenas que traduzem o peso da exclusão.
Seu olhar, quando o Duque lhe nega a permissão para mudar-se para a casa pequena, não é apenas de frustração, mas de um tipo de dor que molda destinos. Júlio percebe, de maneira cada vez mais clara, que a estrutura familiar na qual cresceu não lhe dará espaço, que ele está condenado a viver à sombra do irmão. Esse sentimento se mistura com o orgulho ferido e uma ânsia crescente por afirmar-se. O público consegue sentir que Júlio está em uma encruzilhada, ou aceita para sempre sua posição secundária, ou encontra uma forma de rebelar-se, de impor sua presença em um ambiente que insiste em reduzi-lo. Rafael, por sua vez, carrega o fardo de ser o escolhido. É o filho que recebe a atenção, o cuidado e as oportunidades, mas também aquele que é constantemente lembrado de que deve corresponder às expectativas do pai. Esse privilégio é ambíguo, porque junto com ele vem o peso esmagador de nunca poder falhar. O episódio mostra Rafael dividido entre a gratidão pela confiança que recebe e o cansaço de ser moldado para ser o sucessor perfeito. Sua relação com Júlio, marcada por uma mistura de afeto e rivalidade, é mostrada em pequenos detalhes, olhares que oscilam entre a ternura de irmãos e a competitividade forçada pela estrutura familiar. É como se os dois estivessem presos em papéis que não escolheram: Júlio, o rejeitado; Rafael, o idealizado. E ambos pagam um preço alto por isso. Irene, no entanto, talvez seja a personagem que mais encarna a vulnerabilidade brutal deste episódio. Alvo da manipulação fria de Vitória, ela é mostrada como alguém que luta para proteger não apenas a si mesma, mas também o futuro que carrega dentro de si. A ameaça do abortivo entregue ao Duque paira sobre ela como uma espada invisível, um lembrete constante de que seu corpo e sua vida estão sendo usados como peças em um jogo cruel. Irene resiste como pode, muitas vezes em silêncio, mas sua expressão traduz o desespero de quem sabe que não controla completamente o próprio destino. O episódio constrói sua trajetória de maneira quase sufocante, mostrando como a manipulação externa corrói lentamente sua sensação de segurança. Gaspar, com seu desejo quase infantil de ser pai, não consegue compreender plenamente o peso da batalha que Irene enfrenta. Para ele, a esperança de uma família parece suficiente. Para ela, no entanto, a realidade é muito mais dura, muito mais perigosa. É nesse cenário de tensão e manipulação que Isabel surge como a voz da inquietação e da resistência. Diferente de Irene, que luta contra forças externas que ameaçam sua integridade, Isabel decide enfrentar essas forças com inteligência e astúcia. Sua investigação silenciosa contra Sol ganha cada vez mais importância. O ato de recolher cartas pessoais e entregá-las ao cocheiro pode parecer pequeno, mas é carregado de simbolismo. Isabel representa a busca pela verdade em um ambiente em que todos parecem dispostos a viver de aparências. Ela não aceita as versões oficiais, não se contenta com o que lhe dizem, e sua obstinação a coloca em risco, mas também a transforma em peça central da narrativa. Ao agir nas sombras, Isabel demonstra coragem, mas também revela a solidão de quem escolhe desafiar a ordem estabelecida. Sua cruzada é perigosa porque ameaça expor segredos que muitos prefeririam manter enterrados, e o espectador entende que sua jornada pode tanto levá-la a ser a heroína da verdade quanto a próxima vítima da manipulação e da violência silenciosa que rege o vale. Esses 4 personagens, Júlio, Rafael, Irene e Isabel, funcionam como espelhos diferentes de uma mesma realidade. Todos estão, de alguma forma, aprisionados. Júlio, aprisionado pela rejeição do pai; Rafael, aprisionado pelas expectativas sufocantes; Irene, aprisionada pelas manipulações de Vitória e pelo silêncio do Duque; Isabel, aprisionada pela necessidade de confrontar uma verdade que pode ser mais perigosa do que ela imagina. Cada um deles, à sua maneira, busca libertar-se, mas o episódio deixa claro que a liberdade em Vale Salvagem nunca vem sem consequências. O ritmo narrativo reforça essa sensação de aprisionamento. Não há cenas de respiro prolongado, apenas momentos de tensão crescente. O espectador percebe que cada decisão tomada por esses personagens tem o potencial de desencadear uma avalanche de acontecimentos. A rebeldia de Júlio pode explodir em um gesto impensado, a pressão sobre Rafael pode levá-lo a falhar em um momento crucial, a resistência silenciosa de Irene pode se transformar em tragédia, e a investigação de Isabel pode revelar verdades que ninguém está preparado para encarar. O episódio 50 é construído como uma corda esticada ao limite, pronta para arrebentar. Ao final dessa parte da narrativa, o que fica evidente é que Vale Salvagem não tem interesse em oferecer soluções fáceis ou confortos ilusórios. A cada personagem é dado um dilema que não pode ser resolvido sem dor, sem perda, sem risco. O público, que já acompanha a trama há tantas semanas, sente a urgência desses dilemas porque reconhece nos personagens reflexos da própria vida. O desejo de reconhecimento, o peso das expectativas, a luta pela autonomia, a coragem de buscar a verdade.
O episódio 50 amplifica esses reflexos até o ponto em que eles se tornam quase insuportáveis, criando uma experiência narrativa que é tanto emocionante quanto dolorosa. Poucos personagens em Vale Salvage carregam o peso da ambiguidade moral como Vitória. No episódio 50, sua presença se torna o verdadeiro eixo do mal-estar que permeia toda a narrativa. Se até então suas ações haviam sido insinuações, manipulações veladas ou pequenos gestos de controle, neste capítulo ela cruza uma linha definitiva ao entregar ao Duque um abortivo destinado a Irene. É um momento que desconcerta o espectador não apenas pela crueldade, mas pelo cálculo gelado que sustenta tal decisão. Vitória não hesita, não treme, não demonstra sombra de culpa. Ao contrário, sua convicção é quase assustadora. Ela acredita estar cumprindo um dever, protegendo um projeto maior de poder e estabilidade que só ela enxerga como legítimo. Esse gesto é mais do que uma tentativa de eliminar uma gravidez indesejada. O simbolismo dessa cena é poderoso. A manipulação do corpo feminino como território de disputa política e social não é nova nas novelas ou nos dramas históricos, mas em Vale Salvage ganha contornos particularmente brutais. Irene não é vista como mãe, nem como mulher com desejos e direitos, mas como recipiente de interesses alheios. O abortivo, nesse contexto, é uma arma silenciosa, uma violência que não deixa sangue derramado no chão, mas que destrói o que há de mais íntimo, a relação entre mãe e filho, entre presente e futuro. O espectador sente a brutalidade mesmo sem que ela seja mostrada explicitamente. E é esse o ponto. A crueldade de Vitória é tão absoluta que nem precisa de espetáculo para ser aterrorizante. O Duque, ao receber o frasco, revela outra camada de complexidade. Ele não é simplesmente um patriarca manipulável que acata qualquer sugestão. Há nele uma hesitação silenciosa, quase imperceptível, que mostra que nem mesmo sua rigidez o torna imune ao dilema moral. A câmera insiste em mostrar seu rosto sério, seus olhos que evitam encarar diretamente Vitória, como se naquele instante ele fosse obrigado a refletir sobre os limites de seu poder. Mas, ao mesmo tempo, o Duque não se posiciona com firmeza contra a proposta. Sua passividade diante da crueldade é talvez tão perturbadora quanto o ato em si. Ao não rejeitar imediatamente o plano, ele se torna cúmplice, não por ação, mas por omissão. Esse silêncio pesado que se instala entre ele e Vitória é um dos pontos mais fortes do episódio, pois mostra como o mal muitas vezes não se impõe com gritos, mas se infiltra em decisões aparentemente práticas e silenciosas. Para Irene, ainda que ela não saiba de imediato do gesto de Vitória, a sensação de ameaça paira como uma nuvem constante. Ela carrega no corpo e no coração um pressentimento, uma angústia que a torna mais vulnerável. É como se ela intuísse que sua gravidez não é apenas um assunto íntimo, mas um campo de batalha. E essa intuição dá à sua figura uma dimensão trágica. Irene não é apenas vítima da manipulação externa, mas também de um sistema que insiste em transformá-la em moeda de troca. Sua dor silenciosa, mostrada em olhares longos e em momentos de recolhimento, ressoa como um eco de tantas mulheres que, ao longo da história, tiveram seus destinos decididos por outros. Enquanto Vitória articula suas sombras, Domingo continua a rondar como um espectro de desestabilização. Sua ousadia em se dirigir ao Duque com pedidos que desafiam a lógica hierárquica da família faz dele uma ameaça constante. Mas, diferentemente de Vitória, que manipula a intimidade, Domingo manipula a ordem pública, colocando em xeque as próprias bases da autoridade do Duque. Essa dupla frente de ataque, o veneno íntimo de Vitória e a ousadia social de Domingo, cria uma atmosfera de cerco em torno da família. O episódio mostra que os muros do poder não estão sendo atacados apenas de fora, mas corroídos por dentro, por aqueles que se sentam à mesma mesa. A resposta da família diante desse cerco é desigual. Alguns, como Júlio, se afundam em ressentimento. Outros, como Rafael, tentam corresponder às expectativas sufocantes. Outros ainda, como Isabel, se lançam em investigações arriscadas. Mas todos, sem exceção, são afetados pela sombra do plano de Vitória. O abortivo se transforma em metáfora. Ele não é apenas a tentativa de interromper uma vida, mas a tentativa de interromper qualquer possibilidade de futuro que não esteja de acordo com os desejos de uma elite de poder. É como se Vitória quisesse escrever sozinha o destino de todos, eliminando alternativas antes mesmo que nascessem. Esse episódio, ao destacar o gesto de Vitória, amplia também o comentário social que Vale Salvage constrói ao longo de sua trama. A novela deixa claro que o poder não é apenas uma questão de quem comanda terras, dinheiro ou títulos, mas também de quem decide sobre os corpos e as vidas que circulam nesses espaços. A violência contra Irene ecoa como denúncia, lembrando que as lutas pelo poder sempre recaem mais pesadamente sobre aqueles que têm menos meios de defesa.
Ao mesmo tempo, a narrativa expõe a hipocrisia do Duque e de outros homens que, mesmo hesitando, permitem que tais violências sejam consideradas opções válidas. O episódio força o espectador a refletir. Quantas vezes o silêncio e a passividade foram tão destrutivos quanto o ato direto de manipulação? Outro aspecto fundamental é como o plano de Vitória tensiona a relação entre os personagens femininos. Irene, ainda que em silêncio, representa a vulnerabilidade, a vítima da manipulação. Isabel, por outro lado, representa a resistência ativa, aquela que se recusa a aceitar a opressão e procura desmascarar os segredos escondidos. Luísa, com sua ternura, simboliza o cuidado que ainda resiste. E Vitória, com sua frieza, encarna a perversão do poder quando ele é destituído de empatia. Essas 4 figuras femininas, colocadas lado a lado no episódio, oferecem ao público um retrato multifacetado da condição feminina em ambientes patriarcais e violentos. A vítima, a rebelde, a cuidadora e a manipuladora. Juntas, elas compõem o coração pulsante e sofrido da narrativa. O impacto desse episódio, portanto, vai muito além da progressão da trama. Ele fala sobre como a luta pelo poder atravessa os corpos, as famílias e as gerações. Ele mostra que o futuro nunca é neutro, mas sempre moldado por aqueles que ousam ou não ousam tomar decisões. Vitória se ergue como vilã não apenas porque planeja um crime íntimo, mas porque simboliza uma forma de poder que destrói qualquer possibilidade de vida fora de seu controle. Irene se torna trágica não apenas porque sofre, mas porque é obrigada a carregar em seu corpo o peso de um conflito que não escolheu. E o Duque, em sua hesitação cúmplice, simboliza o patriarcado que, ao não se opor, perpetua violências silenciosas e persistentes. No fim dessa parte do episódio, o espectador entende que nada do que foi mostrado ficará sem consequência. O frasco do abortivo é mais do que um objeto. É uma bomba silenciosa prestes a explodir, um segredo que pode transformar todas as alianças, desestabilizar relações e redefinir quem tem ou não tem voz dentro do vale. O episódio 50, nesse sentido, é um divisor de águas, um momento em que a escuridão do poder se revela sem máscaras, e em que o público percebe que o pior ainda está por vir. Se há um fio de esperança que atravessa a escuridão do episódio 50, ele se chama Isabel. Desde os primeiros capítulos, ela foi construída como uma personagem inquieta, curiosa, sempre disposta a olhar além do que é mostrado. Mas neste episódio sua postura se transforma em algo muito maior. Isabel deixa de ser apenas uma jovem inconformada e passa a se tornar uma verdadeira investigadora. Alguém que entende que, para sobreviver em um ambiente tão sufocante quanto o Vale, é preciso enfrentar as sombras com a luz da verdade. Seu gesto de recolher cartas pessoais e entregá-las ao cocheiro pode parecer pequeno para quem olha de fora, mas dentro da narrativa tem um peso quase revolucionário. Isabel rompe com a passividade, recusa-se a ser espectadora e assume para si a tarefa de desmascarar Sol, mesmo que isso a coloque em risco. O interessante é como a novela constrói esse movimento de Isabel em paralelo às demais tramas. Enquanto Vitória manipula nas sombras para destruir a vida de Irene, Isabel também age nas sombras, mas com o objetivo oposto: proteger, revelar, expor. Esse contraste é fundamental para o episódio, porque mostra que as armas do poder podem ser usadas tanto para oprimir quanto para libertar. Isabel, com sua coragem silenciosa, mostra que inteligência e estratégia não precisam estar a serviço do mal. Pelo contrário, podem ser a única forma de equilibrar um jogo em que as forças opressoras parecem sempre ter vantagem. O episódio dedica tempo a mostrar os detalhes de sua investigação, o cuidado com que recolhe cada carta, a atenção no olhar quando passa os papéis ao cocheiro, a determinação no silêncio. Esses gestos aparentemente simples carregam um simbolismo profundo. Eles mostram que Isabel compreende a gravidade do que está enfrentando e que não há espaço para a ingenuidade. Ela sabe que mexer com o Sol é mexer com estruturas consolidadas, mas mesmo assim segue adiante. O espectador, nesse momento, sente um misto de orgulho e medo por ela. Orgulho por sua coragem e medo pelas consequências que inevitavelmente virão. Isabel funciona também como espelho para o público. Ao acompanharmos sua jornada, somos lembrados de que, em qualquer ambiente marcado por injustiças, sempre existe alguém disposto a questionar, a investigar, a não aceitar a versão oficial. Essa figura, porém, quase nunca sai ilesa. O episódio nos prepara para a ideia de que Isabel pode pagar caro por sua ousadia, mas ao mesmo tempo nos mostra que seu papel é imprescindível. Sem ela, a verdade permaneceria soterrada sob camadas de mentiras convenientes. Em paralelo à sua investigação, vemos a forma como sua postura contrasta com a de Irene. Enquanto Irene é a vítima silenciosa da manipulação de Vitória, Isabel é a rebelde ativa, que se recusa a se submeter.
Essa dicotomia entre as duas mulheres é um dos pontos mais fortes do episódio, porque evidencia os diferentes caminhos que a resistência pode assumir. Irene resiste sobrevivendo, suportando, carregando em seu corpo a dor da ameaça. Isabel resiste atacando, expondo, recolhendo provas. Uma luta interna e trágica, a outra externa e desafiadora. Juntas, porém, elas compõem uma narrativa feminina de resistência que se impõe contra as forças patriarcais e manipuladoras que governam o vale. O episódio 50, nesse sentido, deixa claro que Isabel não é apenas uma personagem secundária com curiosidade excessiva. Ela é peça central no tabuleiro, ainda que nem todos percebam isso imediatamente. Suas ações aparentemente discretas têm potencial para desencadear revelações que podem abalar profundamente as estruturas de poder. Ao mesmo tempo, sua coragem cria uma espécie de rede de esperança para os demais personagens. Mesmo que eles não saibam exatamente o que Isabel faz, sua energia rebelde atravessa as paredes da hacienda e mostra que nem tudo está perdido. Outro ponto importante é como a narrativa usa Isabel para discutir o tema da verdade. Em um ambiente onde todos mentem, manipulam ou se calam, a busca pela verdade se torna quase um ato de heroísmo. Mas a verdade, como o episódio deixa claro, não é um bem neutro. Revelá-la pode destruir vidas, pode provocar rupturas irreparáveis. Isabel carrega esse peso, mesmo sem confessar abertamente. Cada carta recolhida, cada passo dado, é também uma escolha arriscada, porque expor sol significa confrontar não apenas uma pessoa, mas uma rede inteira de poder que prefere o silêncio. A importância de Isabel fica ainda mais evidente quando pensamos no futuro da trama. Enquanto Domingo ameaça o Duque de fora, enquanto Vitória ameaça Irene de dentro, Isabel ameaça todo o sistema com algo ainda mais poderoso, a revelação. O que ela descobrir pode ser capaz de unir os que hoje estão divididos, ou ao contrário, aprofundar as fissuras já existentes. De qualquer forma, seu papel é inevitável. A novela mostra que, em um universo marcado por jogos de poder, sempre haverá uma figura disposta a arriscar tudo para mostrar o que está escondido. O episódio também usa Isabel como contraponto à figura masculina do Duque. Enquanto ele se agarra a valores ultrapassados e se mostra incapaz de lidar com as mudanças, Isabel encarna o futuro. Sua coragem, sua inteligência, sua inquietação representam uma geração que não aceita herdar as mentiras dos pais. Nesse contraste, vemos o choque entre tradição e renovação, entre o silêncio imposto e a voz que insiste em se levantar. Esse choque é central para entender o episódio 50. Não se trata apenas de mais um capítulo da disputa familiar, mas de uma encruzilhada moral onde diferentes caminhos se abrem. No fim da sua participação neste episódio, Isabel deixa claro que não vai parar. Mesmo quando tudo ao seu redor parece conspirar contra, ela continua. O público entende que sua jornada não é apenas pessoal, mas coletiva. O que ela descobrir, o que ela revelar, terá impacto em todos, porque a verdade não pode ser contida para sempre. Ao mostrar isso, o episódio reforça a ideia de que, em Vale Salvage, cada gesto conta, cada escolha tem peso, cada silêncio ou palavra pode ser o estupim de uma mudança irreversível. Chegando ao fim do episódio 50, a sensação que fica é a de ter atravessado um campo minado de emoções, onde cada passo dado pelos personagens deixou marcas irreversíveis. Este capítulo não se limita a avançar a trama de maneira linear. Ele funciona como um divisor de águas, um ponto em que as tensões acumuladas ao longo da história explodem em formas diferentes de dor, de revelação e de manipulação. O que torna esse episódio tão poderoso é a forma como ele equilibra a intimidade das lutas pessoais com o peso coletivo dos jogos de poder. Cada cena carrega a densidade de um símbolo, cada gesto é uma promessa de desdobramentos futuros. É como se o vale inteiro respirasse mais pesado, sabendo que nada voltará a ser como antes. A relação de Bernardo com Domingo, que parece apenas mais uma disputa entre dois homens teimosos, revela-se como um retrato das lutas de poder maiores que atravessam a narrativa. Bernardo tenta se manter íntegro, mas Domingo não lhe dá trégua. Ao usar as palavras como armas, Domingo mostra que nem sempre é preciso gritar para destruir, basta plantar dúvidas, cutucar feridas, insinuar segredos. Essa dinâmica deixa claro que o conflito não terminará aqui. O espectador entende que Domingo guarda mais cartas na manga, e que cada uma delas será usada no momento certo para abalar ainda mais os alicerces da família. Enquanto isso, Irene emerge como a figura trágica central. Sua gravidez, que deveria ser motivo de alegria e esperança, torna-se alvo de um plano sombrio conduzido por Vitória. O abortivo entregue ao Duque é mais do que uma ameaça concreta. É um símbolo de como os corpos femininos são constantemente usados como campo de batalha em disputas que nada têm a ver com elas.
A dor de Irene não é apenas pessoal, é coletiva, ecoando na experiência de tantas mulheres que ao longo da história tiveram seus destinos decididos por mãos alheias. O episódio a coloca em uma posição quase mártir, alguém que carrega no corpo a violência de um sistema que não hesita em sacrificar vidas em nome de poder. O Duque, por sua vez, se mostra uma figura cada vez mais contraditória. Ele insiste em manter sua autoridade, mas sua hesitação diante do plano de Vitória o revela como um homem prisioneiro da própria rigidez. Sua recusa em permitir que Júlio se mude, sua atenção desigual entre os filhos, seu silêncio cúmplice diante das manipulações. Tudo isso constrói a imagem de um patriarca que já não controla verdadeiramente nada. Ele é, ao mesmo tempo, a fonte e o reflexo da decadência. O episódio deixa claro que sua autoridade está ruindo, não porque alguém o desafia abertamente, mas porque suas próprias decisões corroem a base de respeito e confiança que deveria sustentá-lo. Júlio e Rafael representam as duas faces dessa ruína. O primeiro, consumido pelo ressentimento, busca desesperadamente um espaço que lhe é negado. O segundo, esmagado pelas expectativas, tenta corresponder a um ideal que não é seu. Ambos são vítimas de uma estrutura que os coloca em lados opostos, mas que, na verdade, os aprisiona igualmente. O episódio mostra que essa rivalidade fraterna não é natural, mas fabricada, alimentada pelo favoritismo e pela cegueira do Duque. A tensão entre eles promete explodir em breve, trazendo mais dor do que qualquer um poderia prever. No meio dessa teia de conflitos, Isabel aparece como sopro de esperança. Sua investigação contra Sol, feita em silêncio e com inteligência, representa a busca pela verdade em um mundo de mentiras. Isabel não se deixa abater pelo medo, ela escolhe agir, mesmo sabendo que pode pagar caro por isso. Sua coragem contrasta com o silêncio do Duque, com a frieza de Vitória e com a ingenuidade de Gaspar. Ela é a personagem que melhor encarna a possibilidade de mudança, de ruptura com a ordem estabelecida. O episódio 50 coloca em destaque como peça fundamental para o futuro da trama, alguém capaz de virar o jogo não pela força, mas pela revelação. Do ponto de vista temático, este episódio é talvez o mais rico de toda a temporada. Ele fala sobre lealdade e traição, sobre os limites do poder, sobre a manipulação do corpo feminino, sobre a rivalidade entre irmãos, sobre o peso do silêncio e o valor da verdade. Ele não oferece soluções fáceis, porque a vida tampouco oferece. Ao contrário, ele expõe a complexidade das relações humanas e mostra como cada escolha, por menor que pareça, tem consequências devastadoras. Para o espectador, o impacto é profundo. Não se trata apenas de torcer por um personagem ou de odiar outro. Trata-se de reconhecer, em meio ao drama ficcional, reflexos de realidades concretas. O episódio nos faz pensar sobre como o poder é exercido em nossas próprias vidas, sobre quem tem o direito de decidir sobre os corpos, sobre como o favoritismo molda destinos, sobre como o silêncio perpétua injustiças. É por isso que Vale Salvage não é apenas entretenimento, é também espelho e denúncia. As previsões para os próximos episódios são inevitáveis. A rivalidade entre Júlio e Rafael tende a intensificar-se, possivelmente chegando a uma ruptura irreparável. Irene continuará sendo alvo de manipulações, mas sua dor pode se transformar em força, sobretudo se encontrar apoio em figuras como Isabel. Vitória, cada vez mais desumana em seus métodos, provavelmente enfrentará as consequências de sua própria crueldade, ainda que temporariamente pareça invencível. Domingo seguirá como a sombra incômoda, sempre pronto a atacar nos momentos de fragilidade. E Isabel, com suas descobertas, poderá ser a chave para revelar segredos que mudarão tudo. O episódio 50 fecha sem catarse, sem um grande clímax explosivo, mas com algo muito mais inquietante, a certeza de que a tormenta ainda não chegou ao auge. Ele nos deixa em suspenso, conscientes de que cada personagem carrega dentro de si uma bomba prestes a explodir. E essa sensação de antecipação, esse frio na barriga, é exatamente o que faz de Vale Salvage um drama tão envolvente. No fim, o episódio 50 é um lembrete de que o Vale é, acima de tudo, um espaço de sobrevivência. Sobrevivem os que sabem manipular, como Vitória, os que sabem esperar, como Domingo, os que sabem resistir, como Irene, os que ousam buscar a verdade, como Isabel. Mas sobrevivem também aqueles que aprendem a transformar a dor em força, como Júlio, e aqueles que descobrem que nem sempre ser o preferido é uma bênção, como Rafael. A cada cena, a novela nos mostra que não há inocentes, apenas sobreviventes. Assim, concluímos este episódio com um gosto amargo, mas também com uma expectativa vibrante. Sabemos que as máscaras continuarão a cair, que os segredos continuarão a ser revelados, que o poder continuará a ser disputado em cada gesto e em cada silêncio.
E é justamente isso que nos prende, a certeza de que o vale, selvagem em sua essência, ainda guarda muitas histórias de dor, de resistência e, quem sabe, de redenção. E assim termina o episódio 50 de Vale Salvage, um capítulo marcado por dor, manipulação, coragem e resistência. Foi um episódio que nos mostrou que ninguém está seguro no vale e que até o silêncio pode ser uma arma mortal. Agora eu quero ouvir de você. O que achou da crueldade de Vitória? Você acredita que Irene terá forças para resistir? E até onde Isabel vai conseguir ir em sua investigação sem pagar um preço alto? Deixe sua opinião nos comentários, porque a discussão só fica completa com a sua voz. Se você gostou desta análise detalhada, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos reviews. Tem muita coisa ainda por vir em Vale Salvage, e eu vou estar aqui com você para destrinchar cada detalhe. Até o próximo capítulo!